O magnata riu ao dizer: abra o cofre e todo o ouro é seu. Diante do fazendeiro pobre, acreditando que ele jamais ousaria. Mas quando o homem tímido colocou as mãos no cofre com um olhar que revelava anos de desprezo silencioso, todos prenderam a respiração e o magnata simplesmente congelou ao perceber quem aquele homem realmente era. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A luz do dia ainda nem tinha nascido quando o barulho começou. João, acorda, homem, o galo já cantou 2 vezes. Era a voz grossa de Tomás, seu irmão mais novo, do lado de fora do quarto. João abriu os olhos no escuro. O corpo doía como se sempre doesse. Ele se levantou da cama dura, vestiu a calça e a camisa puída, calçou as botas pesadas e sujas de terra seca. Na cozinha, a luz de uma lamparina fraca iluminava o rosto cansado de Dona Marta, sua mãe. Ela colocou um copo de café preto e grosso na frente dele. Toma, filho, aquieta o estômago. Obrigado, mãe. A voz de João era rouca, ainda presa no sono. Tomás entrou agitado. Hoje a gente tem que terminar aquele cercado, João. Senão o gado do seu Arnaldo vai entrar de novo e comer tudo. Eu sei. João tomou um gole do café, queimando a língua. Você já preparou as ferramentas? Claro que preparei. Não sou criança. Tomás falou com raiva, como sempre falava. Ele pegou um pedaço de pão duro e começou a comer. Dona Marta olhou para os dois, seus olhos cheios de uma preocupação que nunca ia embora. Cuidado com o sol hoje, meninos. O rádio disse que vai fazer mais de 40 graus. João apenas acenou com a cabeça. Cuidado com o sol, como se fosse possível. O sol era um companheiro de todos os dias, um inimigo que queimava a pele e secava a terra. Eles saíram de casa enquanto o céu começava a clarear, tingido de laranja e rosa. A estrada de terra que levava ao pequeno sítio onde trabalhavam era longa. Eles caminhavam em silêncio. O som de suas botas na poeira era a única coisa que se ouvia. Ribeirão Bonito ainda dormia. As casas simples, de portas fechadas, pareciam pequenas e frágeis sob a imensidão do céu. Do outro lado da cidade, onde a colina subia, as luzes da grande mansão branca de Valdemar de Castro já estavam apagadas. O homem mais rico da região certamente ainda dormia em sua cama macia. Olha só, Tomás parou cuspindo na terra. O palácio do rei. Enquanto a gente se mata de trabalhar, ele dorme até o meio-dia. Não adianta olhar, Tomás. João seguiu andando, sem levantar os olhos para a colina. Olhar não enche o prato de ninguém. Mas dói, explodiu Tomás correndo para alcançar o irmão. Dói ver tanta coisa e não ter nada. A gente planta, colhe, sua e no fim do mês mal paga a conta do mercadinho. E ele tem carros, tem empregados, tem uma casa maior que a igreja. Não é justo, João. João parou desta vez. Seus olhos castanhos, cansados, encararam o irmão mais novo. A vida não é justa, Tomás. O pai sabia disso. A gente só trabalha e segue em frente. Falar não muda nada. O pai, Tomás riu, um som amargo. O pai era bom e olha no que deu. Morreu pobre e esquecido. Ser bom não serve para nada nesta cidade. Uma faísca de dor, rápida e profunda, passou pelo rosto de João. Ele não respondeu. Apenas virou as costas e continuou a caminhar. Tomás percebeu que tinha machucado, mas o orgulho não deixou ele pedir desculpas. Ele só seguiu o irmão, resmungando baixo. O trabalho no sítio começou assim que o sol apareceu no horizonte. Consertar a cerca significava cavar buracos profundos na terra endurecida, levantar postes pesados de madeira e prender o arame farpado. O sol, como Dona Marta tinha avisado, não perdoou. Subiu no céu como uma bola de fogo. O suor escorria pelos corpos dos 2 irmãos, formando manchas escuras em suas roupas. As mãos de João, calejadas e fortes, puxavam o arame com uma força que parecia infinita. Ele trabalhava em silêncio, cada movimento preciso, cada esforço calculado. Era seu jeito de fugir dos pensamentos. Mas hoje eles não iam embora. Enquanto martelavam um prego, ele viu o rosto do pai, José Silva, um homem sorridente, com as mesmas mãos fortes, ensinando a ele, então um menino pequeno, a plantar um pé de feijão. Lembrou da voz dele, sussurrando uma noite, fraca, cheia de tristeza, uma sequência de números. 14, 32, 07. Por que esses números, pai? Guarda, João, só guarda. Um dia você vai entender.
João deu uma martelada mais forte. O prego entrou torto. Ele parou, respirando fundo. Tomás estava do outro lado do terreno, lutando com um poste teimoso. Além do pai, a outra sombra sempre presente era a de Maria, sua irmã mais velha. Ele se lembrava pouco. Lembrava de uma risada, de uma mão segurando a dele quando ele era criança. E depois, um dia, ela simplesmente não estava mais lá. Foi trabalhar na cidade, disseram, mas nunca mais mandou notícias. Nunca mais voltou. O coração de João apertou. Era uma dor surda, constante, como uma pedra no peito. Ao meio-dia, eles pararam para comer sob a sombra de uma árvore magra. Tomás bebeu água de um cantil como se estivesse morrendo de sede. Precisamos de dinheiro para comprar o remédio da mãe, disse Tomás, sem olhar para João. O do mês passado está acabando, eu sei. Como você vai resolver? O seu Arnaldo já adiantou o pagamento da última vez. Eu resolvo. A resposta de João era final. Tomás balançou a cabeça, frustrado. Sempre a mesma coisa. Eu resolvo. E aí a gente passa necessidade. Um dia a gente vai ter que fazer alguma coisa, João. Roubar se preciso for. João se virou para o irmão, e pela primeira vez naquele dia seus olhos mostraram algo além de cansaço. Mostraram uma frieza que fez Tomás recuar um pouco. A gente não é ladrão, a gente trabalha, é assim que a gente vive. Esquece essa conversa. A tarde foi ainda mais quente e longa. Quando terminaram, os músculos de João tremiam de exaustão. A caminho de casa passaram pelo centro da cidade. Na pracinha, homens conversavam sentados no bar. E o Dr. Valdemar vai fazer uma festa enorme no sábado. Diz que vai ter até banda de música de São Paulo. Convite só para os importantes, né? Gente como a gente fica só olhando o portão. João baixou a cabeça e acelerou o passo. Valdemar de Castro. O nome pesava no ar da cidade como uma ameaça. Toda a riqueza dele tinha o gosto amargo da desconfiança. As pessoas tinham medo de falar alto, medo de cruzar seu caminho. Chegaram em casa quando o céu começava a escurecer. Dona Marta tinha feito um caldo ralo com os poucos legumes da horta. Comeram em silêncio. O cansaço era um terceiro irmão à mesa. Mais tarde, na varanda pequena, João olhou para as estrelas que começavam a aparecer. O silêncio da noite na roça era profundo. Ele pensou nos números. 14. 32, 07. Pensou no sorriso perdido de Maria. Pensou na dor nos olhos da sua mãe. Ele não sabia que, do outro lado da cidade, um empregado de uniforme recebia ordens para preparar um convite especial. Um convite para uma festa. Um convite que, no dia seguinte, mudaria tudo. Mas naquela noite, João só sabia do cansaço nos ossos e de uma promessa antiga guardada no fundo do coração. Ele ia seguir em frente. Era tudo o que sabia fazer. O sol da manhã seguinte parecia querer queimar mais cedo. João estava no quintal consertando a cerca de galinheiro que Tomás, na pressa, tinha feito mal feita. O som de um carro motorizado na estrada de terra chamou sua atenção. Carros não eram comuns por aquelas bandas. Parou em frente ao portão de madeira simples um carro preto, limpo e brilhante, que parecia de outro mundo. Um homem uniformizado com um chapéu na mão desceu. Bom dia, estou procurando pelo senhor João Silva. A voz era educada, mas fria. Dona Marta apareceu na porta enxugando as mãos no avental, seu rosto marcado pela surpresa e um pouco de medo. É meu filho, o que foi? Ele fez alguma coisa? João se aproximou, sentindo os olhos do vizinho da casa ao lado já espiando por cima do muro. Nada disso, dona, disse o homem com um sorriso profissional. Trago um convite do Dr. Valdemar de Castro. Ele estendeu um envelope grosso de papel branco e liso. João olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Ele limpou as mãos sujas de terra na calça antes de pegar. O papel era pesado, de qualidade. Um convite? Para quê? Perguntou João sem abrir. Para a grande festa que o Dr. Valdemar dará no sábado que vem, em sua residência. Uma celebração especial. Todos os cidadãos ilustres de Ribeirão Bonito estarão presentes. O homem falava como se estivesse lendo um texto decorado. O senhor está especialmente convidado. Sem esperar mais perguntas, o homem acenou com a cabeça, entrou no carro e foi embora, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio carregado. Tomás, que tinha vindo correndo da horta, arrancou o envelope das mãos de João. Um convite do Valdemar. Deixa eu ver. Ele abriu com cuidado, seus olhos brilhando. Olha só isso, mãe. Dr. Valdemar de Castro tem a honra de convidar João Silva para sua festa de aniversário. Tem hora para chegar, tudo bonito. Isso é coisa de rico, João. Dona Marta pegou o convite das mãos do filho mais novo, seus dedos trêmulos passando pelo papel.
Eu não gosto disso. Por que ele convidaria você, João? A gente não é da panelinha dele. Nunca fomos. João não conseguia responder. Um peso frio se instalou no seu peito, bem onde sempre doía. Ele olhou para o convite, mas não via as palavras. Via o rosto do pai, pálido e doente na cama. Ouvia o sussurro rouco. Guarda os números, filho. 14, 32, 07. Um dia você vai saber. João? A voz de Tomás o tirou da lembrança. Você tá branco. O que foi? Nada, disse João virando-se e pegando o martelo novamente. Joga aquilo fora, não vamos. Jogar fora? Tomás gritou, pulando na frente do irmão. Você está louco? É uma festa do homem mais rico da cidade. Tem comida de graça, bebida, gente importante. Pode ser a nossa chance. Chance de quê, Tomás? A voz de João saiu mais áspera do que ele queria. Chance de sermos humilhados? De ficarmos parecendo dois palhaços no meio daquela gente? Chance de a gente ver como as coisas são. De quem sabe conhecer alguém que nos dê um trabalho melhor. Você só sabe abaixar a cabeça e aceitar a miséria. Dona Marta se interpôs entre os dois. Meninos, por favor, não briguem. Ela olhou para João. Filho, por que você acha que ele te convidou? João respirou fundo, lutando contra a turbulência dentro dele. Não sei, mãe, mas nada que vem daquele homem é bom. O pai sempre disse para ficar longe dele. O pai? Tomás cuspiu no chão. O pai tinha medo de tudo. Olha no que deu. Tomás, repreendeu Dona Marta severa. Ela então tocou o braço de João. Filho, talvez seja uma coisa simples, uma gentileza. Talvez ele queira fazer as pazes com o passado. João olhou para a mãe. Ele viu a esperança frágil nos olhos dela. A esperança de que o mundo pudesse ser melhor. Ele não tinha coragem de esmagar aquilo. Não é uma gentileza, mãe, ele disse suave. Homem como ele não tem gentileza sem motivo. Naquela noite, João não conseguiu dormir. O convite estava em cima do velho baú como uma acusação. A sequência de números ecoava na sua cabeça, misturada com a risada sumida de Maria. Ele se levantou e foi até a janela. Lá longe, no topo da colina, luzes brancas e amarelas brilhavam na mansão. A festa já estava sendo montada. Ele podia quase ouvir a música e as risadas falsas. Por que ele tinha sido convidado? Para ser alvo de piada? Para que Valdemar mostrasse a todos como era generoso, convidando até um pobre diabo? Ou era outra coisa? Algo ligado ao sussurro do pai. Algo ligado aos números. Uma força fria e determinada cresceu dentro dele. Não era coragem, era mais profundo. Era a necessidade de saber. Na manhã seguinte, no café, ele falou olhando para a xícara. Eu vou na festa. Tomás, que estava calado desde a discussão, ergueu a cabeça rápido, um sorriso começando a se formar. Mas vou sozinho, completou João. O sorriso de Tomás desapareceu. Por quê? Eu quero ir também. Porque não sei o que vai acontecer lá, disse João, olhando finalmente para o irmão. E se for algo ruim, é melhor que só um de nós esteja no meio. Dona Marta ficou quieta, mas suas mãos tremiam ao passar o café. Ela sabia que uma decisão tinha sido tomada e sabia que não podia mudá-la. João pegou o convite. O papel continuava liso e frio. Sábado que vem. Ele tinha alguns dias para se preparar, para tentar entender o que seu pai há tantos anos tentou lhe dizer, e para descobrir qual era o verdadeiro preço de um convite de Valdemar de Castro. O sábado chegou com um céu escuro, nuvens pesadas prometiam chuva, mas não caíam. João vestiu a única camisa que não estava remendada, uma calça menos surrada e suas botas. Ele as esfregou até tirar a grossa camada de terra seca, mas as marcas do trabalho não saíram. Você nem parece você, disse Tomás encostado na porta do quarto. Ele tentava disfarçar a decepção por não ir. Não é para parecer, é só para não me jogarem na porta, respondeu João, sem olhar no espelho. Dona Marta ajustou o colarinho da camisa dele, suas mãos ásperas tremendo levemente. Não provoque, filho. Só vá, coma alguma coisa boa e volte para casa. Tudo vai ficar bem. João acenou com a cabeça. Ele sabia que não ia ser bem assim. A caminhada até a colina parecia mais longa do que de costume. As luzes da mansão brilhavam como um farol no céu escuro, e o som baixo de uma música chegava até a estrada. Conforme subia, os carros caros passavam por ele, jogando respingos de água suja da beira da estrada. O portão principal era de ferro, enorme. 2 homens fortes, de terno e com fones de ouvido, barravam a entrada. Um deles olhou para João de cima a baixo. Convite.
João entregou o papel amassado do bolso. O segurança examinou, fez um sinal para o outro. O portão se abriu com um rangido lento. O jardim era outro mundo. Luzes coloridas nas árvores, flores perfumadas em toda parte, mesas com toalhas brancas e comida em bandejas brilhantes, gente bem vestida, rindo alto, segurando copos finos. O cheiro era de comida cara, perfume forte e um pouco de ansiedade. João parou na entrada do salão principal, sentindo todos os olhos virarem para ele. A música parou por um instante. Um homem de terno listrado sussurrou para uma senhora de vestido longo: "O que ele está fazendo aqui?" "Olha só as botas", e a senhora respondeu com um riso abafado. João respirou fundo e entrou. Ele tentou se encostar em uma parede e ficar invisível. "Ah, finalmente, nosso convidado especial." A voz alta e falsamente alegre cortou o burburinho. Valdemar de Castro se aproximou, abrindo os braços. Ele usava um terno branco, um lenço vermelho no bolso. Seus dentes brancos brilhavam em um sorriso que não chegava aos olhos. "João Silva, que honra ter você em minha humilde casa." Valdemar parou na frente dele, olhando para suas botas, depois para seu rosto. "Fico feliz que tenha aceitado o convite. Afinal, sua família e a minha têm história." João sentiu o sangue gelar nas veias. Ele só conseguiu acenar com a cabeça. "Vá, circule, coma, beba. A festa é para todos." Valdemar deu tapinhas nas costas de João, com uma força um pouco maior que o necessário, e se virou para outro grupo de convidados, rindo alto de alguma coisa. João se afastou, seu coração batendo forte. Ele pegou um copo de suco de uma bandeja e ficou parado perto de uma janela enorme, observando. No centro do salão, coberto por um pano de veludo vermelho, havia algo grande. Alguém perguntou o que era. "Ah, isso!" Valdemar gritou, batendo palmas para chamar a atenção. "Amigos, amigos, deixem-me mostrar o coração da minha fortuna." Com um gesto teatral, ele puxou o pano vermelho. Sob a luz dos cristais, um cofre enorme e brilhante de aço refletiu a luz. Era maior que uma porta, com uma roda de metal no centro. Um murmúrio de admiração percorreu os convidados. Valdemar colocou a mão na superfície fria do cofre. "Aqui dentro está o fruto do meu trabalho, meu suor, meu ouro." Ele riu, e alguns convidados riram junto, sem saber por quê. Ele olhou para a multidão, seu sorriso se tornando um desafio. "E sabe de uma coisa? Estou me sentindo generoso hoje. Quem conseguir abrir este cofre, leva tudo o que está dentro." O silêncio caiu por um segundo, seguido por uma onda de risadas. Um senhor de bigode gritou: "Valdemar, você está louco. Ninguém sabe a combinação." "Exatamente." Valdemar levantou seu copo. "É por isso que é seguro. É uma piada, meus amigos. Uma brincadeira para mostrar que minha fortuna está guardada a 7 chaves." As risadas ficaram mais altas. Todos achavam graça da arrogância do homem rico. João não ria. Ele não ouvia mais as risadas. Seus olhos estavam fixos no cofre, na roda de combinação. Os números gravados nela pareciam pulsar. Em sua mente, a voz fraca de seu pai se tornou um rugido. 14, 32, 07. Era a data de nascimento do seu pai. O dia em que ele morreu. De repente tudo fez sentido. O convite, a festa, o cofre no centro de tudo. Não era uma brincadeira, era uma armadilha, ou uma provocação. Valdemar virou a cabeça, ainda rindo, e seus olhos encontraram os de João. O sorriso congelou no rosto do homem rico. Ele viu que João não estava rindo. Viu onde João estava olhando. A cor começou a sumir do rosto de Valdemar. Seus dedos apertaram o copo. João, do outro lado do salão, sentiu o olhar. Ele lentamente desviou os olhos do cofre e encarou Valdemar. Não havia medo no seu rosto. Havia um reconhecimento frio e silencioso. O riso de Valdemar morreu na garganta. Ele levantou a mão como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Ele se lembrou do rosto de um homem honesto, do nome José Silva, de uma traição feita há 20 anos. João sabia que ele se lembrava, e sem pensar, sem planejar, ele deu um passo para a frente. O primeiro passo de João ecoou no silêncio que caiu de repente. Todas as conversas pararam. O olhar dele não se desgrudava do cofre, mas ele sentia o olhar esbugalhado de Valdemar queimando sua nuca. "Silva, o que você pensa que está fazendo?" A voz de Valdemar não era mais a de um anfitrião alegre. Era um rosnado de advertência, áspera e seca. João não respondeu. Ele continuou andando, atravessando o salão. As pessoas de terno e vestido longo se afastaram para abrir caminho, como se ele estivesse contaminado.
Pare! Pare agora! Valdemar gritou, mas seus pés pareciam pregados no chão. A memória veio como um soco no estômago do homem rico. 20 anos atrás, o escritório empoeirado da fazenda. José Silva, o homem de mãos calejadas e olhar franco, assinando os papéis com confiança. Valdemar tinha dito que eram papéis para um empréstimo, para ajudar na plantação. José, com a inocência de quem acreditava na palavra alheia, assinou sem ler tudo. Um dos papéis era a venda da terra, terra que semanas depois mostraria ter uma veia de ouro. Valdemar viu o rosto de José no rosto de João. A mesma boca firme, o mesmo olhar que não baixava. Era o filho daquele homem que ele roubou e que morreu de desgosto pouco tempo depois. Enquanto isso, João chegou na frente do cofre. O aço era frio e liso sob as luzes. Ele levantou a mão direita e colocou os dedos calejados na roda de combinação. O metal estava gelado. "Chame a segurança, agora!" Valdemar finalmente conseguiu gritar para um dos seus empregados, que saiu correndo. Ele se virou para os convidados, tentando recuperar o controle. "É uma piada de mau gosto. Este homem, ele está confuso." Ninguém riu. Todos estavam paralisados olhando para o homem pobre de botas sujas diante do símbolo máximo da riqueza de Valdemar. João fechou os olhos por um segundo. Ele não via o salão cheio, via o quarto escuro, o cheiro de remédio no ar, a mão fraca do pai segurando a dele. 14 para a direita. A voz sumida sussurrou em sua mente. Com uma calma que parecia sobrenatural, ele girou a roda pesada para a direita. O som do mecanismo, um clique seco, cortou o ar. "Não." A voz de Valdemar saiu como um sopro. Ele sabia. No momento em que viu o primeiro movimento, ele soube. A combinação era a data de nascimento daquele homem ingênuo, José Silva. O dia que, por ironia, também foi o dia de sua morte. Como ele podia saber? Como um filho podia lembrar de um número sussurrado há 20 anos? 32. Para a esquerda. João girou para a esquerda. Outro clique. Valdemar sentiu as pernas fraquejarem. Ele se agarrou ao ombro de um convidado ao lado para não cair. "Segurança! Onde está a segurança?" Ele berrou, mas sua voz estava cheia de pânico. Uma mulher de cabelos curtos e grisalhos, vestindo um terno escuro, entrou no salão com 2 homens. Sônia Moura, a chefe da segurança. Seus olhos profissionais escanearam a cena rapidamente. O patrão em pânico, a multidão em choque e o homem simples diante do cofre. "Doutor Valdemar?" Ela perguntou se aproximando. "Pare ele. Ele está tentando roubar." Valdemar apontou para João, sua mão tremendo. Sônia olhou para João. Ele não parecia um ladrão. Parecia um homem em transe, concentrado em uma única tarefa. Ela fez um sinal para os seus homens esperarem. Algo naquela cena estava errada. 07, para a direita, até encaixar. João girou a roda pela última vez. Houve um som diferente, um clunk profundo e metálico que vibrou por todo o salão. O silêncio foi total. Valdemar pareceu encolher. Seu rosto estava branco como o mármore do chão. "Impossível", ele murmurou. João puxou a alavanca pesada na porta do cofre. Com um rangido baixo, a porta maciça de aço começou a se abrir lentamente, revelando uma escuridão brilhante dentro. A luz do salão atingiu as barras douradas empilhadas dentro do cofre. Um murmúrio coletivo de espanto percorreu os convidados. Muitos nunca tinham visto tanto ouro. O brilho era ofuscante, refletindo nos olhos arregalados de todos. Mas João não olhava para o ouro. Seus olhos estavam fixos em um único objeto que repousava em cima das barras. Um envelope grande, de papel amarelado com uma borda marrom de idade. Havia algo escrito nele, a caneta já desbotada. "Assunto Silva." Com a mão firme, ele pegou o envelope. Era leve. Ele o abriu e tirou o conteúdo. Primeiro caíram no chão 2 fotografias. Fotografias antigas, com bordas brancas. João se abaixou para pegá-las e seu coração parou. A primeira foto mostrava um homem sorridente, com a mão no ombro de uma menina. Era José Silva, seu pai, muito mais jovem, e a menina ao lado dele, com seus longos cabelos escuros e um sorriso tímido, era Maria, sua irmã. João viu os próprios olhos nos dela. Era ela. Tinha a foto que a memória dele não conseguia mais formar com clareza. A segunda foto foi um soco no estômago. Era Maria, um pouco mais velha, talvez com 16 anos. Ela não sorria. Estava em um quarto simples, sentada em uma cama, olhando para a câmera com uma expressão vazia de medo. Alguém tinha escrito atrás da foto com letra firme:
Unidade 3. Pronta para transferência. O que é isso? O que você tem aí? Uma voz feminina perguntou ao seu lado. Era Sônia, a chefe de segurança. Ela não tentou pegar nada, apenas olhava, seus olhos profissionais analisando a cena. João, com os dedos trêmulos, puxou as cartas de dentro do envelope. Eram folhas de papel comum, com a letra inconfundível de Valdemar de Castro no cabeçalho. Ele começou a ler em voz baixa, mas no silêncio mortal do salão, cada palavra foi ouvida. Para o Sr. Aguinaldo, em São Paulo. Confirmo o envio da mercadoria Maria Silva, 16 anos, saudável. O pagamento pela dívida da família Silva foi ajustado conforme combinado. Assinado, Valdemar de Castro. Um grito agudo ecoou na sala. Era uma das convidadas levando as mãos à boca. Outros começaram a sussurrar, choque e repulsa em seus rostos. Isso é mentira, são falsificações, Valdemar gritou avançando, mas 2 dos seus próprios seguranças, olhando para as fotos no chão, se moveram para bloqueá-lo sutilmente. Eles trocaram um olhar entre si. João leu outra carta, sua voz ficando mais firme, mais forte. Relatório de lucro do trimestre. A unidade 3, com a mercadoria Silva, rendeu 30% acima do esperado. Considerar adquirir mais mercadoria da mesma origem. Ele levantou os olhos das cartas e mirou Valdemar. O homem rico parecia ter encolhido, suor escorrendo por sua testa pálida. Mercadoria. João repetiu, a palavra saindo como um cuspe. Você vendeu minha irmã. Você chamou minha irmã de mercadoria. Eu não. Ela foi trabalhar. A família devia dinheiro. Valdemar balbuciou procurando os olhos dos convidados, mas encontrando apenas horror. Sônia se abaixou e pegou uma das cartas do chão. Ela leu rapidamente, seus lábios ficando finos. Ela virou-se para Valdemar. Doutor Valdemar, isso aqui fala em transferência para a rede de estabelecimentos no norte. Isso é tráfico de pessoas. Cale a boca, Sônia. Você é paga para proteger, não para fazer acusações. Ele rosnou. Sônia não cedeu. Ela olhou para a foto da menina assustada, depois para o rosto destruído de João. Ela devolveu a carta a ele. Não é uma acusação, é uma evidência. João colocou as fotos e as cartas cuidadosamente de volta no envelope. Ele então olhou para os convidados, para todos aqueles rostos ricos e importantes que minutos antes riam de Valdemar. Ele não só roubou a terra do meu pai, ele roubou a minha irmã. Ele vendeu ela. Sua voz não era alta, mas carregava um peso que esmagava o salão. E tudo isso estava guardado aqui, junto com o ouro que era nosso. Valdemar, vendo seus aliados se afastarem dele, entrou em pânico total. Ele é um louco, um invejoso. Peguem-no, peguem essas mentiras. Ninguém se moveu, nem seus seguranças. Sônia cruzou os braços, plantando-se firmemente entre Valdemar e a porta, mas seu olhar estava em João. Ela não ia ajudá-lo a fugir. A festa já não existia mais. O que existia agora era um tribunal, e Valdemar de Castro estava sozinho no centro, condenado pelos próprios registros de sua maldade. João apertou o envelope contra o peito. A busca pelo ouro terminara. Uma busca muito mais importante e muito mais dolorosa tinha acabado de começar. O silêncio pesado que se seguiu às palavras de João foi quebrado por um som baixo e crescente. O murmúrio de repulsa dos convidados. O homem mais poderoso da cidade não era mais um herói, era um monstro. Valdemar, é verdade isso? Perguntou o senhor de bigode que antes ria da piada do cofre. Sua voz estava cheia de nojo. Valdemar olhou para os rostos ao seu redor. O apoio que ele sempre teve desaparecera. Ele só viu desconfiança e horror. Seu pânico se transformou em desespero. Não ouçam ele. Ele é um pobre mentiroso. Inventou tudo para ficar com o meu ouro. Ele apontou para o cofre aberto. Vejam, ele abriu o cofre. Ele é o ladrão. João nem olhou para as barras de ouro. Ele levantou o envelope amarelo. O ladrão é você. Você roubou a terra do meu pai. Você roubou a minha irmã. Isso aqui não é invenção. É a sua letra, o seu papel. Um homem mais jovem, um dos convidados, se adiantou. Eu trabalho no cartório, se me permite? Ele disse a João, estendendo a mão. João entregou uma das cartas. O homem leu rapidamente, examinou o papel e o cabeçalho. Ele olhou para Valdemar e balançou a cabeça. É autêntica. O papel timbrado é do escritório dele. A assinatura é a mesma dos documentos de compra de terras que já vi. Foi a gota d'água. O salão explodiu em vozes indignadas. Valdemar viu que tudo estava perdido. Seus olhos esbugalhados procuraram uma saída.
Ele se virou e correu em direção a uma porta lateral que levava aos jardins. Ele está fugindo! Alguém gritou. Mas antes que Valdemar chegasse à porta, uma figura se moveu com velocidade e precisão. Sônia Moura plantou-se na sua frente, bloqueando a passagem. Ela não pegou nele, apenas abriu os braços firme. Por favor, Dr. Valdemar, volte para a sala. Saia da minha frente, Sônia. Ele berrou, tentando empurrá-la. Ela não se moveu 1 centímetro. Eu pago o seu salário. Sônia olhou nos olhos dele. Seu rosto era uma máscara profissional, mas seus olhos estavam frios. Meu salário não cobre tráfico de pessoas. Afaste-se. Valdemar tentou dar a volta nela, mas os outros 2 seguranças que haviam observado tudo se posicionaram ao lado de Sônia. Eles também cruzaram os braços. Valdemar parou, ofegante. Ele estava cercado por seus próprios homens, pelos olhares furiosos dos convidados. Ele recuou, tropeçando, até sentar em uma cadeira pesada, derrotado. Seu corpo inteiro tremia. João observou a cena. A fúria gelada dentro dele não diminuía, mas agora se misturava com um cansaço profundo. Ele caminhou até o centro do salão, perto do homem caído. Onde ela estava, Valdemar? A voz de João era baixa, mas todos ouviram. Onde está a minha irmã? Valdemar não olhou para cima. Ele ficou encarando o chão de mármore. Eu não sei. Faz tanto tempo. Eles levam para longe. Quem são eles? Insistiu João. Não sei os nomes, Valdemar gritou, cobrindo o rosto com as mãos. Eram contatos, de negócios, em São Paulo, só isso. Sônia se aproximou de João. A polícia precisa ver essas cartas. Elas têm detalhes, nomes de cidades talvez. Ela falava com a voz prática de quem já lidou com crimes. Eu vou chamar a polícia. João olhou para ela. Ele se lembrava dela tentando pará-lo antes. Agora ela estava ajudando. Ele deu um aceno breve de concordância. Enquanto Sônia tirava um rádio do bolso e falava baixo com a central, a senhora do vestido longo que antes zombava das botas de João se aproximou dele. Senhor Silva, ela começou sem saber o que dizer. Eu lamento muito, nós não sabíamos. João apenas a olhou. Ele não queria as desculpas deles. Ele queria respostas. Em poucos minutos, o som de sirenes cortou a noite lá fora. As luzes azuis e vermelhas pintaram as paredes da mansão. 2 policiais fardados entraram no salão, confusos com a cena de festa virada tribunal. Sônia foi até eles. Ela explicou a situação de forma rápida e clara, apontando para Valdemar, depois para João e o envelope. Os policiais impressionados foram até Valdemar. Senhor Valdemar de Castro, o senhor está detido para prestar esclarecimentos. Por favor, venha conosco. Valdemar não resistiu. Ele se levantou, cabisbaixo, e deixou que os policiais o levassem. Ao passar por João, ele nem levantou os olhos. João ficou parado, o envelope com as fotos e cartas apertado contra o peito. O salão estava em polvorosa, todos falando ao mesmo tempo, mas para ele, tudo parecia distante. O barulho era um zumbido. Ele virou-se e começou a caminhar em direção à porta principal. As pessoas se afastaram para deixá-lo passar. Ninguém tentou falar com ele desta vez. Ao sair da mansão, o ar fresco da noite bateu em seu rosto. As sirenes se afastavam, levando Valdemar. João olhou para o envelope em suas mãos. Não era ouro. Era muito mais pesado. Eram todas as respostas que ele temia e o começo de uma pergunta muito maior. Onde encontrar Maria? A primeira luz do dia ainda não tinha clareado direito quando João abriu o portão de casa. Ele estava com o mesmo roupa da festa, o envelope amarrado com um barbante na sua mão direita. Dona Marta estava sentada na mesa da cozinha, com as mãos entrelaçadas. Ela não tinha dormido. Tomás estava encostado na parede, os braços cruzados, o rosto uma mistura de expectativa e raiva. Então, e aí, o que aconteceu? A cidade inteira está falando que o Valdemar foi preso? Tomás não conseguiu se conter. João colocou o envelope na mesa na frente da mãe. Ele não foi preso ainda. Foi levado para prestar esclarecimentos. Dona Marta olhou para o envelope como se fosse algo perigoso. O que é isso, filho? É a verdade, mãe. A voz de João estava rouca da noite inteira. Sobre o pai. Sobre a Maria. Com mãos que tremiam muito, Dona Marta desamarrou o barbante. Ela tirou as fotografias. Quando viu a imagem de José, seu marido jovem e sorridente com Maria ao lado, um gemido saiu da sua garganta. Ela tocou o rosto do homem na foto. Meu Deus, José! Então ela viu a segunda foto, a de Maria mais velha, assustada.
A mão de Dona Marta voou para a boca. Seus olhos encheram de lágrimas que começaram a escorrer em silêncio. O que? O que é isso? O que tem escrito atrás? Ela perguntou quase sem voz. Tomás arrancou a foto da mão da mãe. Ele leu a inscrição. Unidade 3, pronta para transferência. Ele não entendeu de imediato. Transferência para onde? João se sentou, o cansaço pesando cada osso do seu corpo. O Valdemar vendeu ela, Tomás, vendeu a Maria, para uma rede de exploração, para pagar uma dívida que ele inventou. O silêncio na cozinha foi absoluto por um longo momento. Até o barulho do vento lá fora parou. Ele fez o quê? A pergunta de Tomás saiu num sussurro carregado de uma fúria que estava só começando a ferver. João contou, de forma curta, sem emoção. O cofre, a combinação do pai, as cartas, a fuga de Valdemar, a polícia. Antes que ele terminasse, Tomás bateu o punho na mesa com tanta força que fez o café pular nas xícaras. Eu vou matar ele, Tomás gritou, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Eu juro que vou encontrar aquele homem, e eu vou. Tomás, Dona Marta interrompeu, sua voz ainda trêmula, mas firme. Não fale assim. Por que não, mãe? Ele destruiu a nossa família. Ele tem que pagar. E vai pagar, João disse erguendo a voz pela primeira vez. Mas não pelas suas mãos. Você vai fazer o quê? Invadir a delegacia? A polícia já está com ele. A justiça vai agir. A justiça? Tomás riu, um som amargo e seco. A justiça aqui sempre foi cega para os ricos. Ele vai contratar um advogado caro e amanhã está solto, rindo da nossa cara. Não dessa vez. João pegou uma das cartas e mostrou para o irmão. As provas estão aqui, todo mundo viu. A cidade inteira já sabe. A justiça não vai conseguir ignorar. Enquanto isso, na cidade, a notícia se espalhava como fogo. No bar do seu Arnaldo, o movimento da manhã era só sobre isso. Eu sempre desconfiei daquele Valdemar, disse um homem mais velho tomando pinga. Lembram quando ele comprou as terras do seu Mendonça por um preço de banana? O Mendonça sumiu depois. Na mercearia, Dona Célia, a dona da loja, falava baixo com duas freguesas. A minha sobrinha trabalhava na cozinha da mansão uma vez. Ela disse que ouviu gritos vindo de um dos quartos dos fundos. Disse que nunca mais quis voltar. No barbeiro, o barbeiro parou de cortar o cabelo de um cliente. Pois é, o pior é que muita gente devia favor para ele. Medo de falar. Agora que o muro caiu, vai sair cada coisa. Algumas pessoas duvidavam. Ah, deve ser inveja do sucesso do homem, comentou um motorista de caminhão. Mas a maioria balançava a cabeça, lembrando de pequenas injustiças, de terras perdidas, de acordos suspeitos. De volta à casa simples da família Silva, Dona Marta segurava a foto de Maria contra o peito. As lágrimas não paravam. Eu pensei que ela tinha ido embora porque estava brava com a gente, que não queria mais essa vida pobre. Ela chorou. Eu não sabia. Meu Deus, minha filha. João se ajoelhou ao lado da cadeira da mãe. Ele colocou a mão sobre a dela. Nós vamos encontrar ela, mãe, eu juro. As cartas têm pistas, agora nós sabemos por onde começar. Tomás, ainda respirando com dificuldade pela raiva, olhou para o irmão. E o que a gente faz agora? Só espera? Não, disse João, levantando-se. Agora eu vou até a delegacia, vou entregar todas essas provas, e depois vamos começar a nossa própria busca. Pela primeira vez em muitos anos, os três estavam unidos por um só propósito. A dor era imensa, mas a esperança, frágil como um fio, começava a se erguer no meio dos escombros. A busca por Maria, que tinha começado naquela noite dentro de um cofre, agora ia sair daquela casa e entrar no mundo. A delegacia de Ribeirão Bonito era pequena e movimentada naquela manhã. João esperou em pé por mais de 1 hora até ser atendido. Ele colocou o envelope com as cartas e fotos sobre a mesa de um escrivão. O policial, um homem de meia idade com bigode, folheou os papéis com cuidado. Ele assobiou baixo. Isso é pesado, seu Silva, muito pesado. E o Dr. Valdemar já está na sala de interrogatório. Mas o problema é que isso aqui... Ele bateu o dedo em uma das cartas. Fala de crimes em outras cidades. São Paulo, talvez até outros estados. A investigação não vai ser rápida. João inclinou-se para a frente. Rápida ou não, eu preciso saber onde está a minha irmã. Essas cartas falam de unidade 3 e transferência para o norte. Não dá para ir atrás? Claro que dá. Mas a Polícia Civil tem protocolo. Tem que comunicar às outras delegacias, pedir cooperação, esperar resposta. O policial fez um gesto com as mãos indicando que o processo era lento.
pode levar semanas, meses. Minha irmã não tem meses, disse João, sua voz plana escondendo o desespero. O policial olhou para ele com pena. Eu entendo, seu Silva. Vamos fazer o nosso melhor. Vou anexar isso tudo ao inquérito. Qualquer novidade te avisamos. João saiu da delegacia com um peso ainda maior. A justiça oficial era uma máquina lenta. Tomás tinha razão em duvidar. Ele não podia simplesmente esperar. No caminho de volta para casa, ele passou pela praça principal. Sentada em um banco, como se estivesse à sua espera, estava Sônia Moura. Ela não estava mais de terno. Usava calça jeans e uma camisa simples. Ela se levantou quando o viu se aproximar. Senhor Silva, João parou desconfiado. O que a senhora quer? Preciso falar com você. Posso caminhar junto? João encolheu os ombros e seguiu andando. Ela acompanhou seu passo. Eu fui demitida. O Valdemar, mesmo preso, mandou um recado pelo advogado. Ele disse que eu o traí. Ela falou sem emoção. E traiu? Perguntou João sem olhar para ela. Eu impedi um criminoso de fugir. Não me arrependo. Ela fez uma pausa. Eu vi as fotos da sua irmã. Eu li as cartas. Eu trabalhei 15 anos para aquele homem. Fiz vista grossa para muitas coisas, mas para isso, para tráfico de pessoas, não. João não respondeu. Continuou andando. Eu tenho uma filha, Sônia continuou. Ela tem 16 anos, a idade que sua irmã tinha nas fotos. Quando eu olhei para aquele rosto assustado, eu não consegui mais me enganar. O que a senhora quer, então? João parou, finalmente olhando para ela. Quero ajudar. Eu tenho contatos. Da época em que era policial militar. Conheço pessoas em outras cidades. Sei como essas redes às vezes funcionam. A Polícia Civil vai fazer o deles, mas a investigação oficial é cheia de burocracia. Ela manteve seu olhar firme. Eu posso fazer perguntas que um policial de escritório não faz. João estudou seu rosto. Ele viu cansaço, mas também determinação. Por que eu confiaria em você? Você trabalhou para ele. Por que eu preciso limpar minha consciência? E por que você não tem muitas opções? Ela foi direta. As cartas mencionam São Paulo e talvez o Pará. Eu conheço um ex-colega que trabalha com crimes contra a dignidade em São Paulo. Ele pode nos dar um norte. Nós. João percebeu a palavra. Ele olhou para longe pensando. Tomás queria partir para a violência. A polícia queria esperar. Aquela mulher, a ex-segurança de Valdemar, oferecia uma ação prática. E o que você ganha com isso? Ele perguntou. A chance de dormir à noite. Ela respondeu, simplesmente. João respirou fundo. Eu também tenho uma ideia. A polícia disse que pode demorar. Eu tenho acesso a algum dinheiro agora. Ele não especificou o que era do cofre, mas Sônia entendeu. Eu posso contratar um detetive particular, alguém que trabalhe só para nós, sem burocracia. Sônia acenou com a cabeça. É uma boa ideia, mas precisa ser alguém muito discreto. Se Valdemar ainda tem aliados por aí, eles podem tentar atrapalhar. Você conhece alguém? Perguntou João. Conheço, um homem em Campinas. É caro, mas é bom. Ex-policial federal. João fez os cálculos na cabeça. O ouro estava sob custódia da polícia, mas ele sabia que uma parte, como prova e futura restituição, poderia ser liberada. Ou talvez ele pudesse usar uma pequena parte que ele não mencionou. Ele não se importava. Combine uma reunião, nós três. Você, eu e esse detetive. Sônia pareceu surpresa. Você confia em mim para isso? Não, disse João, começando a andar de novo. Mas no momento você é a única pessoa que sabe alguma coisa sobre como encontrar a Maria. Eu não tenho escolha. Era verdade. Era um risco enorme, confiar na pessoa que protegeu seu inimigo por tantos anos. Mas o rosto assustado de Maria na foto queimava em sua mente. Ele não podia ficar parado. Sônia acompanhou-o em silêncio por um tempo. Eu vou ligar para o detetive hoje ainda. Combino para amanhã ou depois. Combina, disse João. Ele parou na frente do portão de casa. E Sônia? Sim? Se isso for algum tipo de armadilha, se você ainda estiver trabalhando para ele? Ele não terminou a frase. O olhar dele terminou por ele. Sônia manteve a postura ereta. Não estou. Você vai ter que acreditar nisso. João entrou em casa. Ele não sabia se acreditava, mas pela primeira vez desde que abrira o cofre, ele tinha um plano e um aliado improvável. O próximo passo seria dado fora de Ribeirão Bonito. O detetive particular, um homem calado chamado Moretti, espalhou fotos e relatórios sobre a mesa da sala de João. Eram 2 semanas de trabalho intenso. Além da sua família, Silva, encontramos mais 3 casos parecidos aqui na região, disse Moretti apontando para os papéis.
Famílias que perderam terras para o Valdemar com documentos falsos. Em um dos casos, uma filha também sumiu. Os pais disseram que foi trabalhar na capital, mas nunca mais deu notícia. João olhou para Sônia. Ela estava pálida. Eu não fazia ideia que era tanto. Ele era cuidadoso, disse Moretti. Sempre usava laranjas, intermediários, mas o padrão é o mesmo. Dívida falsa, perda da terra e um filho ou filha que some para pagar o prejuízo. Essas famílias vão falar? Perguntou João. Moretti fez uma cara dúbia. Tem medo. Mesmo com o Valdemar preso, ele ainda tem gente na cidade, advogados, capangas, mas se alguém que eles confiam for falar com elas, talvez. João pegou os endereços. Eu vou. As visitas foram difíceis. Medo paralisava as pessoas. Na primeira casa, um senhor idoso fechou a porta na cara dele. Não quero problemas, deixe a poeira baixar. Mas na segunda, uma família com o sobrenome Tavares, ele encontrou uma abertura. A senhora, Dona Lourdes, chorou ao ver as fotos de Maria. A minha neta, Carla. Ela disse mostrando uma foto de uma menina sorridente. Foi há 8 anos. Disseram que ela arrumou um bom emprego em São Paulo. Nunca mais escreveu, nunca mais ligou. Seu filho, o pai de Carla, olhou para João com raiva contida. A gente sempre suspeitou. Ela não ia embora assim, sem se despedir. Ela amava a gente. Ele está fraco agora. João disse calmamente. Ele está na cadeia, mas para ele ficar lá para sempre, a justiça precisa ouvir a verdade de todo mundo. A sua verdade pode ajudar a manter ele longe. O homem olhou para a mãe, depois para a foto da filha. Ele concordou com a cabeça. Eu falo, mas só se os outros falarem também. Uma a uma, João e até Sônia, cuja presença surpreendia, mas também convencia pela seriedade, conseguiram mais depoimentos. Medo era forte, mas a vontade de justiça, depois de tanto tempo sufocada, era mais forte. O caso na delegacia cresceu. De um crime contra a família Silva, virou um caso de associação criminosa, tráfico de pessoas e grilagem de terras. A promotoria pública ficou sobrecarregada de provas. No dia do julgamento, a pequena audiência no fórum da cidade estava lotada. Valdemar, de terno e algemas, parecia ter encolhido. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora vasculhavam a sala com medo. João, Tomás e Dona Marta estavam na primeira fileira. Sônia sentava-se atrás deles. Uma a uma, as famílias foram chamadas a depor. O senhor Tavares, com a voz trêmula, mas firme, contou sobre sua filha Carla. Outro homem descreveu como perdeu seu sítio com uma assinatura falsa. O advogado de defesa de Valdemar tentou desacreditar as testemunhas, chamando-as de invejosas. Mas eram muitas, e a história de cada uma era muito parecida. Valdemar foi condenado. A sentença foi longa. 25 anos de prisão inicialmente. Seus bens foram confiscados. A justiça determinou que as terras roubadas voltassem para as famílias ou fossem indenizadas com o dinheiro do cofre e outros bens. Ao ouvir a sentença, Valdemar não reagiu. Parecia vazio, mas João observou seus olhos. Eles procuraram rapidamente a saída do fundo da sala. Ele não aceitou. João sussurrou para Sônia. Ele vai tentar algo. Sônia concordou com a cabeça. Eu também pensei isso. O Moretti está de olho. 2 dias depois, no início da manhã, o telefone da casa de João tocou. Era Moretti. Ele moveu um dinheiro secreto no exterior. Comprou uma passagem falsa. Vai tentar embarcar para o Paraguai hoje, num voo particular que sai de um aeroporto pequeno em Bauru ao meio-dia. João passou a informação para Sônia. Ela já estava se movendo. Eu aviso o delegado que cuidou do caso. Eles vão mandar uma equipe, mas Bauru não é da jurisdição deles. Pode demorar. Nós vamos, disse João. Tomás fica com a mãe. Tomás quis protestar, mas o olhar de João era de ordem, não de discussão. Sônia dirigiu seu carro simples a toda velocidade. Moretti os encontrou na entrada do aeroporto particular. Uma pista simples com um pequeno hangar. Ele está lá dentro, com um piloto e um suposto assessor. Acho que é um capanga. A polícia não tinha chegado. Sônia olhou para João. Se ele entrar naquele avião, some. Sem hesitar, ela se dirigiu para o portão do hangar. Um homem grande tentou impedi-la. Área restrita, senhora. Sou segurança credenciada. Tenho informações urgentes para o passageiro Valdemar de Castro. Ela disse, com voz de comando, e continuou andando. O homem surpreso vacilou. João e Moretti a seguiram. Lá dentro, um jato pequeno estava com a porta aberta. Valdemar, vestido com roupas comuns, subia a escada. Ao vê-los, ele empalideceu e tentou correr para dentro.
Valdemar de Castro. A voz de Sônia ecoou no hangar. A polícia está a caminho. Se você entrar nesse avião, vai ser considerado fugitivo e a pena aumenta. Valdemar parou na porta do avião. Seu rosto se contorceu de ódio. Você, traidora. Você me deve tudo. Eu já paguei demais. Ela respondeu firme. Agora desça. Nesse momento, as sirenes chegaram. 2 carros da polícia entraram no hangar. O piloto, vendo a cena, desligou os motores imediatamente. Valdemar desceu os degraus lentamente, derrotado. Dessa vez, parecia ter aceitado. Quando o policial colocou as algemas nele, ele olhou para João. Você não ganhou. Você só achou umas cartas velhas. João olhou para ele em silêncio por um momento. Eu achei minha irmã. Você perdeu tudo. E isso é o suficiente. Eles assistiram enquanto levavam Valdemar embora. A fuga tinha durado menos de 3 horas. A justiça, lenta, mas agora com muitas vozes para sustentá-la, finalmente o tinha alcançado. 3 meses se passaram. A poeira da queda de Valdemar começou a baixar. Com os bens dele confiscados pela justiça, um processo longo foi iniciado para devolver o que era roubado. João, com a orientação de um advogado honesto da cidade, criou o Fundo Silva. Não era um nome que ele gostava, mas o advogado insistiu. O dinheiro da venda de algumas das propriedades de Valdemar seria usado para ajudar as famílias que ele prejudicou. A primeira casa reformada foi a da família Tavares. A primeira indenização foi para o filho do seu Mendonça. João e Tomás compraram um pequeno pedaço de terra, não muito longe de casa, era deles. Pela primeira vez na vida, eles trabalhavam na própria terra. Tomás ainda era impulsivo, mas agora sua energia tinha um foco: fazer a propriedade crescer. Dona Marta guardava a foto nova da família na mesa de centro. Era a foto antiga de José e Maria, restaurada. Ela olhava para ela todos os dias, com uma mistura de dor e esperança. A busca por Maria continuava. Moretti, o detetive, trabalhava com as poucas pistas das cartas. Sônia ajudava, usando seus contatos antigos. Mas as semanas viraram meses sem notícias sólidas, até que uma tarde o telefone tocou. Era Moretti. João, acho que encontramos. Um antigo contato em Belém do Pará reconheceu o nome Unidade 3. Era um bar clandestino que funcionou há 8, 9 anos. Fechou. Mas o dono foi preso por outros crimes. Ele deu um nome, uma mulher chamada Maria dos Campos. Ela foi levada para um lugar chamado Boa Esperança, interior do Pará. É um sítio isolado. João segurou o telefone com força. É ela? Tem certeza? Não temos certeza absoluta, mas a descrição bate. Cabelos escuros, olhos castanhos, uma cicatriz pequena no queixo. A sua irmã tinha uma cicatriz? João fechou os olhos tentando se lembrar. A imagem da irmã brincando, caindo no terreiro. Tinha, de quando caiu de bicicleta, no queixo esquerdo. Então pode ser. É uma pista real, João. A primeira de verdade. No dia seguinte, João, Sônia e Tomás estavam na estrada. Tomás tinha insistido tanto que João não conseguiu dizer não. Moretti os esperaria em Belém para guiá-los até o sítio. A viagem foi longa e silenciosa. Ninguém queria falar sobre o que poderiam encontrar. O sítio Boa Esperança era uma estrada de terra longe de tudo. Uma casa simples de madeira, um pequeno roçado. Moretti parou o carro a uma distância. É aqui. O dono hoje é um homem chamado Raimundo. Não tem ficha, mas o contato disse que ele recebia pessoas para trabalhar no roçado. Pessoas que não podiam reclamar. João saiu do carro. Seu coração batia tão forte que ele achou que todos podiam ouvir. Ele, Sônia e Tomás caminharam até a casa. Uma mulher estava no tanque lavando roupa. Ela era magra, com os cabelos longos presos, o rosto marcado pelo sol e pelo cansaço. Ela levantou os olhos ao ouvir os passos. O olhar dela passou por Sônia, por Tomás e parou em João. O tempo parou. João viu os olhos castanhos, a cicatriz pequena no queixo esquerdo. Era o rosto da foto, mais 20 anos mais velho. Era o rosto que sua memória guardava. Maria, a voz de João saiu quebrada. Um sussurro rouco. A mulher congelou. A roupa que ela segurava caiu no tanque. Seus olhos se arregalaram, examinando cada linha do rosto de João. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela deu um passo atrás, assustada. Tomás não se conteve. Maria, sou eu, o Tomás, seu irmão mais novo. O nome pareceu atingi-la em cheio. Irmão? Ela sussurrou, como se a palavra fosse de outra língua. Mas eles disseram que minha família não queria mais saber de mim, que me venderam por dívida.
Eles mentiram, é Maria. João disse, aproximando-se devagar, como se ela fosse um animal assustado. O pai nunca te vendeu. Foi o Valdemar. Nós te procuramos todos esses anos. A mãe está em casa esperando por você. O nome mãe quebrou algo nela. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto poeirento. Mãe? Ela está viva? Está. E nunca parou de te esperar. Maria olhou para as mãos calejadas de João, para o rosto de Tomás, que chorava abertamente. Aos poucos, o medo em seus olhos começou a se misturar com uma descrença dolorosa, e depois com um lampejo de reconhecimento. Joãozinho, ela disse usando o apelido de quando ele era criança. Você era tão pequeno. João não conseguiu mais segurar. Ele fechou a distância e abraçou a irmã. Ela ficou rígida por um segundo, depois desabou no choro, agarrando-se a ele como se estivesse se afogando. Tomás se juntou ao abraço. Sônia ficou para trás, observando, uma mão no rosto para conter sua própria emoção. Moretti acenou para o homem que observava atônito da porta da casa, garantindo que não haveria problemas. Naquele abraço, naquele choro silencioso no meio do Pará, 20 anos de ausência começaram a se fechar. O tesouro do cofre tinha pago a viagem, tinha pago o detetive. Mas João entendeu ali que o verdadeiro tesouro nunca tinha estado feito de metal. Estava feito de memória, de sangue e de um amor que nem o tempo nem a maldade conseguiram apagar completamente. Eles tinham encontrado Maria, e de alguma forma Maria também tinha finalmente encontrado o caminho de volta para casa.